Hoje eu quero comentar sobre uma das grandes armadilhas que aparecem no cotidiano do terapeuta de medicina chinesa, medicina oriental, que é a tendência a romantizar demais a medicina chinesa. Esse é um tópico que eu converso bastante com colegas, né, e outros profissionais, a partir de comentários que eu vejo em fóruns, em grupos de discussão, e pessoas aí que estão estudando acupuntura, que estão nesse meio, e que acabam por romantizar demais conceitos da medicina chinesa. A gente, quando começa a estudar acupuntura, a gente de fato se apaixona. E a definição de paixão é essa: a gente idealiza algo, né? Quando a gente se apaixona por alguém, a gente idealiza aquela pessoa, né, com todos os atributos daquela pessoa, de características, e aquilo faz muito bem pra gente, e a gente acaba idealizando só as coisas positivas e maravilhosas dessa pessoa, até que a fase da paixão passa, se transforma em amor, ou não, né? Acaba terminando o relacionamento, mas no geral a paixão se passa para o amor, e aí o relacionamento continua a partir daí. Eu vejo que com determinado tipo de conhecimento a coisa é muito semelhante. Muitas pessoas, quando começam a estudar acupuntura, medicina chinesa, têm essa paixão, né? Eu mesmo, quando iniciei na medicina chinesa na acupuntura, eu estava extremamente apaixonado, gostava de tudo que cercava esse universo, e lia, e estudava, e me aprofundava. E isso significa que você de fato encontrou um caminho, né, no qual você se identifica e que você enxerga e interpreta aquilo como verdade. Porém, quando a gente passa da paixão para uma romantização, ou seja, uma idealização exacerbada daquilo, a gente acaba tendo uma resposta contrária. Quer dizer, você começa apaixonado por esse tópico, por esse assunto, por essa matéria, chega num determinado nível e quando você passa para o nível exagerado, exacerbado, você acaba fechando as portas, né? Deixando o seu conhecimento fixo, obsessivo a somente aquele tópico ou aquele objeto que você idealiza. Então acaba acontecendo um efeito reverso aí. Por isso que quando a gente tende a romantizar demais a medicina chinesa, a gente acaba caindo em frases do tipo: a medicina oriental, a medicina ocidental não funciona, eu só trabalho com medicina oriental. O paciente que traz para mim um caso onde ele traz um exame médico, eu nem olho para o exame médico, porque para mim não importa, o que importa é somente os sinais e sintomas, pulso e língua e, e as síndromes. Então, isso acaba limitando o seu conhecimento por conta dessa romantização exagerada. Então, a gente percebe que a partir do momento que a gente limita esse conhecimento, a gente limita conhecer também o paciente de forma completa. A gente sempre coloca o paciente numa caixa ali de sinais e sintomas, né, referente ao que eu enxergo como verdade da medicina chinesa e negando conceitos, por exemplo, da medicina ocidental. Eu sempre aconselho para os meus alunos, para quem segue o meu trabalho, o caminho do meio. Sempre isso. Enxergar a questão oriental, questão em termos de teoria da medicina chinesa, fisiologia da medicina chinesa, e a questão ocidental, os exames, o que ele apresenta, o histórico familiar, etc. Tá? E a partir daí a gente tem um denominador comum, uma boa base para a gente dar início ao tratamento e ter eficiência e sucesso. Então, quando a gente começa a romantizar demais, a gente cai nessa limitação e acaba sendo um pouco prejudicial para o acupunturista, porque hoje a gente está vivendo uma fase de conhecimento como nunca houve antes na história. Hoje você tem acesso a conhecimento a um toque na tela do celular. Né? E a coisa está avançando cada vez mais, como a gente já está percebendo, com a inteligência artificial, e a coisa toda tende a subir para níveis assim estratosféricos. Então, você limitar o seu conhecimento apenas a essa romantização da medicina chinesa, da medicina oriental,
acaba sendo um fator limitante para o seu sucesso profissional. Ah, então quer dizer, Henrique, que você não considera que a medicina chinesa sozinha possa tratar um paciente? Não necessariamente. Com certeza, a medicina tradicional chinesa, né, que vem de 1950 até agora, que remonta aí lá das teorias clássicas da medicina chinesa de 3, 4 mil anos atrás, obviamente ela passou por todos esses milênios, por toda essa história com sucesso, com depoimentos de sucesso, com cases de sucesso que foram escritos, né? E a partir daí a gente consegue afirmar, né, a sua efetividade por meio disso e, claro, por meio da nossa prática clínica, a prática clínica desses profissionais. Porém, é necessário que a gente entenda que a medicina chinesa, a medicina oriental, ela é uma medicina fluida, uma medicina viva. Ela não é limitada somente às estruturas tradicionais da época. Se você começa a estudar desde os clássicos iniciais até os clássicos mais avançados, você percebe uma mudança em termos de interpretação desses clássicos antigos, uma evolução em termos de utilização, por exemplo, de ervas, tá? Para quem trabalha com fito, e também pontos de acupuntura. E se a gente espalhar ainda mais esse conhecimento, saindo de China, indo para Japão, indo para Coreia, a gente aprofunda ainda mais, porque estamos numa geografia diferente, em clima diferente, em épocas diferentes, com pessoas diferentes. Então, a medicina oriental, ela é fluida e viva e precisa continuar sendo. Se você analisar hoje na China, para quem já viajou para a China e já atestou isso, e a gente vê também vídeos aí da evolução da medicina tradicional chinesa com relação à tecnologia, a gente vê diversas formas tecnológicas inovadoras sendo agregadas a essas teorias clássicas, as teorias tradicionais, né? O próprio uso do laser, o próprio uso da eletroacupuntura. Hoje a gente vê profissionais de medicina oriental chinesas lá na China, utilizando exame de imagem, utilizando ressonância magnética, utilizando de antibióticos, tá? Então, é necessário que o acupunturista deixe de considerar somente o tradicional como certo, somente o que é antigo como certo, e definir isso como um dogma. A gente precisa entender que a medicina ela é viva e fluida e vai evoluir. Assim como estão evoluindo as doenças que não existiam na época antiga dos clássicos, hoje existem. Tá? A começar, por exemplo, por um caso, o que mais aparece, né, no nosso consultório aqui no Brasil, em termos de dor, a dor lombar. A dor lombar de hoje é muito diferente da dor lombar que os antigos experienciavam. Tá? Devido a toda a nossa revolução. Isso fica para um outro vídeo. Então a gente precisa entender que a reumatização exacerbada ela não é benéfica para o acupunturista. E muitas vezes a reumatização exacerbada acontece pela própria pessoa que está formando o acupunturista. Hoje a gente tem uma tendência a encontrar professores, terapeutas que se formam para dar aula e não têm experiência clínica prática. Acabam apenas repassando o que está escrito nos livros, o que está contido nas obras, né? Porém, como não há essa experiência prática, essa experiência viva, né? Acaba por somente transmitir o conhecimento pelo conhecimento. E quando a gente vai para os clássicos, lê aqueles clássicos, interpreta aqueles clássicos, os textos são maravilhosos, são muito bonitos, são muito poéticos. Você transmite isso de uma forma poética, linda, com toda essa beleza da cultura chinesa para o aluno, claro que ele vai ser romantizado, ele vai ficar apaixonado. Porém, é importante que esse aluno entenda que não se baseia só nisso. Muito do que está escrito lá não funciona nos dias de hoje. Quer dizer que estava errado? Não. São épocas diferentes, o Brasil é uma geografia diferente, somos pessoas diferentes, com corpos diferentes, organismos diferentes, alimentos diferentes. Então tudo isso tem que ser levado em consideração, tá? A sociedade tem evoluído também de forma diferente, a pele é diferente. Então, quando a gente começa a praticar no nosso paciente e perceber que os resultados não estão aparecendo, isso ajuda muito a gente a cair do cavalo,
a perceber, romantizei demais, né, a acupuntura. Quer dizer que ela não funciona? Obviamente que não é isso. Na realidade, o que a gente precisa é refinar o nosso conhecimento, abrir, né, o nosso espectro de visão para novos conhecimentos, novas tecnologias e inovações, tá? Seja mesmo no campo tradicional ou no campo mais tecnológico, né? Hoje o uso da eletroacupuntura, do laser, né? Nós temos evoluções em termos de microsistemas, em termos de tratamentos no sistema nervoso autônomo. Então, conseguimos fazer muita coisa, né? Quando a gente consegue, quando a gente se permite a abrir, né, a nossa mente para esse tipo de conhecimento e agregar. Não quer dizer que um vai diminuir o outro. Não quer dizer que a medicina chinesa é perfeita e que a medicina ocidental não presta. E não quer dizer também que a medicina ocidental é maravilhosa, perfeita e a medicina chinesa não presta. Não é isso. Existe um lugar para cada uma delas. Existe o lugar da medicina ocidental, né, quando a gente precisa de um cirurgião, quando a gente precisa, de fato, de um antibiótico, né? E existe o lugar da medicina chinesa, que não pode efetuar trocas, né? Você não vai tratar de um câncer apenas tomando chá de ervas, apenas usando da fitoterapia. Assim como muitos chineses, muitos orientais fizeram isso e se deram mal. Então a gente precisa tomar cuidado, ter o equilíbrio, saber quando é o momento de determinada terapêutica e quando é o momento de outra terapêutica. Por isso que você romantizar demais a medicina chinesa oriental, ela é prejudicial para você. Porque a partir do momento que você romantiza e fecha essa visão, você não se expõe para as outras visões e acaba não tendo a credibilidade na área médica, na área da saúde. Por quê? Nós, acupunturistas, quem trabalha com medicina oriental, tem um linguajar. Nosso linguajar é o Qi, é o sangue, é o canal e etc. Então, exemplificando, você é um acupunturista, trabalha numa clínica multiprofissional. Como que você vai comunicar o que você está fazendo para um médico, para um fisioterapeuta? Se você chegar para o médico e falar, eu tonifiquei o Qi do baço desse paciente, etc. O médico não vai entender nada do que você está falando, né? Ele já não entende o que é Qi, já acha que a medicina oriental é uma coisa mística que não existe. É necessário que o acupunturista entenda como conversar utilizando a fisiologia da medicina chinesa e também saiba como conversar utilizando termos da fisiologia ocidental. Então, saber sobre músculos, sobre anatomia, sobre nervos, saber interpretar um exame médico apresentado, pelo menos o mínimo possível. Hoje a gente tem acesso a esse conhecimento. Então, é muito importante que você não romantize em excesso a medicina chinesa. Obviamente, romantizar no nível certo é maravilhoso. Eu sou apaixonado, eu adoro estudar, adoro ler, adoro pesquisar, adoro todo esse universo. Porém, conforme os anos vão passando, a experiência chegando e os pacientes vão mostrando isso pra gente, eu vou percebendo o limite. Quando eu preciso de outras informações, quando eu estou exagerando. Então isso ajuda até a nossa própria visão. Aproveita, clica no sininho, ativa as notificações, segue o nosso canal. Você comentando aqui embaixo, compartilhando com um colega, ajuda muito ao desenvolvimento dele. Coloca aí também os feedbacks que você tem, se você concorda ou não com o que eu falei. Isso ajuda muito para a criação de novos vídeos, para que eu possa entender o que você precisa mais sobre a medicina oriental, sobre a acupuntura japonesa e outras abordagens, tá certo? Então, muito obrigado e nos vemos no próximo vídeo.